passado, nós falamos sobre a história de saúde, né? Sobre como que foi essa história de saúde. E aí, a gente falou sobre todos aqueles períodos no Brasil. E aí, agora a gente vai começar falando sobre a histórias da saúde, da história da saúde, primeiro em um cenário internacional. A gente precisa entender esse cenário internacional que a gente estava vivendo. Uma coisa muito importante aconteceu em setembro de 1978. Foi a Declaração de Alma-Ata. Foi realizado pela Organização Mundial da Saúde em Alma-Ata, uma cidade na União Soviética, na Rússia. Uma conferência que foi internacional e ela vai falar sobre os cuidados primários de saúde no mundo, na verdade, né? Então, nós vamos trazer esse termo, cuidado primário de saúde. Eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Nessa conferência internacional, nós reunimos pela primeira vez os governos de diversos países para afirmar o compromisso do cuidado primário à saúde no mundo. Então, foi uma conferência internacional muito importante para fortalecer a atenção primária à saúde, tá? Então, era tido antes que a saúde ela era uma ausência de doença ou enfermidade. Então, como eu falei na aula anterior, nós tínhamos que tratar a saúde era tratar a doença. Tratou a doença, tratou a saúde. E aqui, nessa declaração de Alma-Ata, a gente teve que a saúde começou a ser entendida como um completo bem-estar físico, mental e social. E não simplesmente a ausência de uma doença ou uma enfermidade. Então, traz esse novo termo, né? Essa nova definição de saúde que foi trazida pela OMS. Visto que a saúde era entendida como um completo bem-estar físico, mental e social, isso envolve toda uma qualidade de vida, era necessário uma ação urgente de todos os governos no mundo que trabalhavam nos campos da saúde e do desenvolvimento e da comunidade mundial a promoção de saúde de todos os povos do mundo. Então, aqui, nessa declaração de Alma-Ata, além de trazer um novo significado de saúde, ele traz a responsabilidade do governo sobre a saúde. Certo? Então, nós estamos vivendo em setembro de 1978, um período em que traz, então, né, num cenário mundial, a responsabilidade. O governo ele precisa se responsabilizar pela saúde da sua população. E aí a gente entra no fim da ditadura e na nova república, que foi em 1985 e 1988. Aqui, se vocês lembrarem bem, a última aula que eu dei, eu falei sobre o autoritarismo. Então, estávamos vivendo a ditadura militar. E, através das diretas já, uma forte participação popular, a gente conseguiu as eleições de Tancredo Neves, em 1985. Nessa época, a participação popular estava muito forte. A população, que viveu um período muito reprimido, de muito autoritarismo, de muita força bruta, ela estava sedenta de participar mesmo de todas as ações do governo. Então, com isso, nós tivemos muita evolução logo após o fim da ditadura com a participação popular. Uma dessas evoluções foi a criação do CONAS, Associação dos Secretários de Saúde Estaduais. Então, fizemos um órgão para a Associação dos Secretários de Saúde Estadual, tá? Nós tivemos também o CONASEMES, que foi a Associação de Secretários de Saúde Municipal. Então, participavam o estadual e o municipal. E, dessa forma, nós tivemos uma reforma sanitária que veio de forma maior. E, com isso, nós tivemos, com a reforma sanitária,
veio então um programa chamado de SUDES, Sistema Único Descentralizado de Saúde, em 1987. O SUDES, ele foi uma estratégia ponte para a criação do SUS, tá? E o que traz esse SUDES? Ele traz uma forte descentralização, ou seja, nós vamos tirar o poder de apenas uma esfera de governo, de apenas um lugar e distribuir, dar autonomia aos municípios. Então, começa então a municipalização, tá bom? Só que o SUDES, ele, como eu disse, foi apenas uma estratégia ponte. Logo, em 1988, nós vamos ver mais à frente, que a gente teve já a criação do Sistema Único de Saúde. Mas antes disso, em 1986, a gente precisa falar de uma coisa muito importante que aconteceu. Assim como a Alma-Ata, que foi muito importante, a Declaração de Alma-Ata que eu falei, nós tivemos em 1986, no Brasil, enquanto a Alma-Ata era em caráter mundial, aqui no Brasil acontecia a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Nós tivemos, e eu vou falar mais à frente, algumas conferências, mas essa, para a nossa história, foi a mais importante. Por quê? Ela foi um marco na reforma sanitária. Sim, então, através da 8ª Conferência de Saúde, em 1986, a gente atinge esse marco da reforma sanitária, tá? Qual que era a ideia dessa 8ª Conferência de Saúde, além de trazer essa reforma sanitária? Era realmente reestruturar o sistema de saúde brasileiro, que estava pedindo, né? Estava urgindo por isso. E ele destaca o conceito ampliado de saúde e traz, nessa 8ª Conferência de Saúde, o direito de todos e o dever do Estado a ter saúde. E lembrando, como foi falado lá na Alma-Ata, saúde não é apenas ausência de doença, é bem-estar físico, mental e social. Então, a 8ª Conferência de Saúde bate muito forte nesses conceitos, nos conceitos de que é direito de todo cidadão ter saúde e é dever do Estado promover essa saúde. E essa saúde não é só ausência de doença. Essa saúde é também bem-estar físico, mental e social, é ter qualidade de vida. Então, nessa época já começa um movimento social para qualidade de vida. Então, nós tivemos aqui a 8ª Conferência, em 1986. Aqui na foto a gente pode ver como estava cheia, porque foi a primeira vez que teve a participação dos usuários. E aqui é um outro dado muito importante que cai em prova. Na 8ª Conferência de Saúde, além de ser um grande marco na reforma sanitária, nós tivemos a participação pela primeira vez dos usuários, tá? E aí foi discutido e aprovado a unificação de um único sistema. Nessa conferência, então, foi, como eu falei, pensou-se, o governo precisa fornecer, é dever do governo dar saúde à população. E a gente precisa de um sistema unificado. E que esse sistema, ele traga um conceito ampliado de saúde, que não é só ausência de doença, que é sim qualidade de vida e que seja direito de todos e dever do Estado. E aí, nessa 8ª Conferência de Saúde, nós começamos, então, a formar as bases do Sistema Único de Saúde. Aí, só para vocês entenderem sobre as conferências de saúde. Em 1941, nós temos a primeira conferência, né? Então, foi a primeira conferência de saúde. Ela faz a defesa sanitária, assistência social, proteção da maternidade, infância e adolescência, ainda em um movimento muito fraco, mas a gente já começava. Em 1950, nós temos a segunda Conferência Nacional de Saúde. E aqui a gente trazia higiene e segurança do trabalho e prevenção da saúde dos trabalhadores e gestantes. Então, aqui nós estamos caminhando numa promoção de saúde. Em 1953, como eu falei, foi criado o Ministério da Saúde. Em 1961, é instituído o Código Nacional de Saúde. Também, em 1963, nós tivemos a terceira Conferência Nacional de Saúde, que trouxe uma proposta de descentralização. Nós vamos ouvir muito essa palavra, descentralização, tá? É uma palavra que cai muito quando falamos do SUS. Tivemos, então, a quarta Conferência Nacional de Saúde em 1967, com recursos humanos necessários às demandas da saúde do país. Em 1975, temos a quinta Conferência Nacional de Saúde
ela faz uma elaboração de uma política nacional de saúde com a implementação do Sistema Nacional de Saúde e traz o Programa de Saúde Materna Infantil, também um sistema de vigilância. Em 1977, nós tivemos a Sexta Conferência Nacional de Saúde, que traz o controle das grandes endemias e interiorização dos serviços. Em 1980, a Sétima Conferência Nacional de Saúde, com a implementação e desenvolvimento de serviços básicos da saúde. E, então, nós temos em 1986 a Oitava Conferência da Saúde. Mas o que mudou aqui? Até a Sétima Conferência de Saúde, as conferências de saúde eram um movimento muito elitista. Não havia participação da população. E nessa Oitava Conferência de Saúde, houve uma grande, como eu mostrei na foto lá, uma grande participação da população. Então, a população, ela participou efetivamente aqui na Oitava Conferência de Saúde. E aí, como já foi falado, ela é um marco, né, da reforma, ela traz a saúde como um direito de todos, ela começa a formular um sistema único de saúde, e ela vai ser a base do nosso SUS. Então, no fim da ditadura e na nova república, começa o movimento da reforma sanitária a se fortalecer. Nós temos, então, a Oitava Conferência de Saúde, a criação do SUS. Lembrando que o SUS foi só uma estratégia ponte e aqui nós vamos ter a criação do SUS na nova república, que eu vou falar agora. Finalmente a gente entrou, né? No tão falado SUS. Como que criou o SUS? São questões que caem muito e confundem. A criação do SUS foi através da Constituição de 1988. Então, dentro da Constituição, nós temos tópicos lá só relacionados à saúde. E nela, cria-se o Sistema Único de Saúde. Em 1988, foi escrita, logo após o final da ditadura militar, a Constituição, a nossa Constituição brasileira. E ela determinou os direitos e obrigações dos cidadãos e dos entes políticos do nosso país. Por ter sido criada logo no final da ditadura e por ter sido um resultado com um amplo debate da população, lembra que nessa época a participação popular estava muito forte? Então, por causa disso, ela ficou conhecida como Constituição Cidadã. Nela, traz a tão falada saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, no período pós-constituinte, nós temos, então, a adesão aos princípios e diretrizes do SUS, que nós vamos falar à frente, que está na Constituição. Nós temos, então, a extinção do INAMPS. Lembrando que, em um dado período, coexistiu o SUS e o INAMPS junto, tá? Então, foi criado o SUS, o INAMPS ainda continua existindo junto com o SUS. E logo depois que houve a implementação e a extinção do INAMPS, tá? Implementação do SUS e extinção do INAMPS. E aí, nesse período pós-constituinte, a gente começa a ver os obstáculos na consolidação do SUS. Então, vamos fazer um resumo de tudo o que foi falado sobre a história de saúde no Brasil? Em 1993, nós temos o CAPS, Marco Inicial da Previdência Social no Brasil, criada pela Lei Eloy Chaves, certo? E, lembrando, eram por grandes empresas e a gestão era feita apenas por empresas e por empregadores. Em 1933, foi unificado o CAPS e IAPS. Então, nós temos institutos de aposentadorias e pensões, que passa a ser por categoria profissional. Então, separou, né? Nós tínhamos o IAPS de cada categoria. E é a primeira vez que surge o termo gestão tripartite, tá? Que era o governo, os empregadores e os empregados que faziam a gestão financeira, que faziam a contribuição financeira. Nessa época, a gestão financeira era feita pelo governo. Então, já começou aqui a gestão financeira ser feita pelo governo, tá? Em 1953, outro marco importante foi a criação do Ministério da Saúde. E aqui, junto com a criação do Ministério da Saúde, já vinha um foco maior em ações e programas de saúde, incluindo vacinação, controle de endemias e ações de prevenção e promoção. Então, com a criação do Ministério da Saúde, começou-se a pensar nesse foco, que até então não existia, tá? Em 1976, foi criado
Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Ele ratifica a dicotomia entre a prevenção e a assistência à saúde. Ele é um sistema excludente, como eu falei, e só tinha acesso os trabalhadores formais, tá? Ele colocou autônomos, ele colocou empregados domésticos, mas tinha que ter carteira assinada para participar do INPS, tá? E depois nós temos a criação do Instituto Nacional de Assistência Médica e da Previdência Social, o INAS, que era responsável tanto pela assistência médica quanto da Previdência. Também tinha caráter excludente. Em 1978, aconteceu a Alma Ata, como eu falei, que foi um marco na atenção primária, né, que impulsionou mudanças na organização do sistema de saúde do Brasil. Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela é a primeira que permite a participação popular. Então, é um marco importante. O maior marco também no movimento sanitário. E, no final, né, sua construção, ela dá no sistema de saúde para todos, um sistema único, tá? Em 1987, ali, que perdurou até 1889, foi a criação do SUDES, que é o Sistema Único Descentralizado de Saúde. Ele teve uma grande importância no processo de descentralização das ações dos serviços de saúde. E, por fim, e finalmente, em 1988, houve a promulgação da Constituição Federal. E aí nós temos nos artigos 196 ao artigo 200 a institucionalização do SUS. Então, nós vamos ter uma aula, a nossa próxima aula vai ser falando só da Constituição Federal, tá? E aí nós vamos falar melhor desses artigos e também dos artigos da Seguridade Social. E em 1990, que também vamos falar na próxima aula, foi criada as Leis Orgânicas da Saúde, Lei 8.080, Lei 8142. A Lei 8.080, ela dispõe sobre a organização do SUS e a 8142 sobre o controle social e financiamento do SUS, tá bom? Vamos então para questões. Políticas públicas, dentre elas as políticas de saúde, traduzem a forma como o Estado interfere na vida da sua população. No Brasil, considerando o período que vai desde o século XX até a implementação do Sistema Único de Saúde, as ações do Estado direcionadas à resolução dos problemas de saúde da população caracterizavam-se como excludentes e com clara dicotomia entre as ações de saúde pública e as de assistência à saúde. Em oposição a esse modelo de atenção, no final da década de 1970, surge o movimento da reforma sanitária. Então, aqui nós vamos começar a falar da reforma sanitária, e cai muito essa reforma sanitária em concurso. Por que a reforma, esse texto todo, para falar o que a reforma sanitária brasileira defendia? Organização do sistema de saúde para todos, para tornar-se descentralizado e integral. A letra B, ações de assistência à saúde vinculadas à previdência e com participação popular. Letra C, a ênfase na extensão da cobertura e nas ações realizadas nos serviços hospitalares. Ou letra D, ações de assistência à saúde ofertada pelo Estado e financiadas pelo setor privado. E aí, o que vocês acham? Vamos, então, começar de baixo para cima? Então, vocês acham que o movimento da reforma sanitária brasileira defendia ações de assistência à saúde ofertadas pelo Estado e financiadas pelo setor privado? Em algum momento, a reforma sanitária, ela falou em ser financiada pelo setor privado? Não. A reforma sanitária, ela defendia exatamente o contrário. Ela queria que o Estado financiasse as ofertas, né, de saúde, assistência à saúde. Então, não era pelo setor privado, era pelo setor público. Então, aqui nós já encontramos um erro.
Na letra C, traz a ênfase na extensão da cobertura e nas ações realizadas nos serviços hospitalares. O que vocês acham? Vocês acham que o movimento da reforma sanitária brasileira defendeu essas ações realizadas nos serviços hospitalares? Vamos lembrar lá, na 8ª Conferência de Saúde, a gente vai falar de algumas diretrizes, de algumas coisas. E dentre elas, uma coisa que é falado é sobre a promoção e prevenção de saúde. E se tem uma coisa que a promoção e prevenção de saúde é contra, é se focar nos serviços hospitalares, tá? Então, as ações, elas não devem ser realizadas nos serviços hospitalares. Ótimo, o hospital é bom? É ótimo, mas a gente tem que pensar numa reforma sanitária, a gente tem que mudar esse pensamento de saúde hospitalocêntrica, onde o hospital está no foco da resolução do problema, porque o hospital não está nesse foco, e pensar na promoção e prevenção de doenças. Então, o movimento da reforma sanitária, ela vai trazer isso de forma muito forte, a promoção e a prevenção, e falar que, gente, não adianta a construção só de hospital, a gente precisa prevenir e promover a saúde da população. A gente precisa pensar no que está causando os problemas de saúde para, então, pensar em ações sobre isso. Não apenas esperar o doente adoecer e ir para o hospital, tá? Então, essa também está errada. Entendido até aqui? E na letra B, traz ações de assistência à saúde vinculadas à previdência com participação popular. Essa letra B daria até para errar mesmo, porque a reforma sanitária, ela traz essa forte participação popular mesmo. Mas, ao contrário do que foi falado, a reforma sanitária, ela não pretendia vincular a saúde à previdência. Pelo contrário, era para tratar em forma diferente. Então, tem a previdência e tem a saúde. Durante toda a história do Brasil, história da saúde no Brasil que a gente estudou, elas andaram muito juntas por um tempo. Mas era necessário, e a reforma sanitária traz isso, dividir, né, a função de cada um, ter a previdência e a saúde. Então, a reforma sanitária, ela não traz isso, não traz ações de assistência à saúde vinculadas à previdência, apesar de trazer a participação popular muito forte. E a letra A reorganização do sistema de saúde para tornar-se descentralizado e integral. A resposta é exatamente essa. A reforma sanitária veio para isso, para reorganizar um sistema de saúde e torná-lo descentralizado. Como eu disse, vamos ouvir muito essa palavra. E também integral, tá? Eu vou falar mais à frente, vou detalhar mais à frente mais essas palavras. Mas descentralizado quer dizer tirar o poder, né, de uma região só e descentralizar e dividir melhor esse poder. E integral quer dizer tratar como um todo, de forma integral. Lembra lá da Almata que a gente fala que saúde não é só ausência de doença, é qualidade de vida também? Então, a população ela precisa de uma saúde integral, que inclua todos os aspectos, bem-estar físico, mental e social, tá? Então, a resposta aqui é a letra A. Nós temos aqui outra questão, falando sobre o movimento sanitário também, que cai bastante. Aqui nós falamos do movimento sanitário brasileiro, que foi intensificado a partir das décadas de 1970 e 1980, com consonância com as lutas pelo processo de redemocratização da sociedade brasileira. Por que redemocratização? Porque o movimento sanitário brasileiro ele saiu logo após aquela era do autoritarismo. Então, o Brasil ele precisava de uma redemocratização, ele precisava de uma participação popular. Então, por isso que essa questão traz o foco nisso aqui, tá? E aí ele teve como ponto alto da própria articulação o quê? Qual que foi o ponto alto do movimento sanitário? Qual que foi o marco do movimento sanitário? É uma questão que é bem teórica. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe de fato. Mas é uma questão que a gente repetiu bastante em aula, sabe? Qual que é o marco na reforma sanitária? Qual foi o marco? Falei. E aí? É a 8ª Conferência Nacional de Saúde?
É a Conferência Internacional de Saúde de Almata? É a Conferência Internacional sobre os Cuidados Primários à Saúde? É o relatório de Lalonde? É a Conferência Global de Promoção à Saúde? Qual que é a resposta aqui? Nós temos a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Voltei aqui só para ficar claro. 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um marco da reforma sanitária brasileira, tá? Então, ela que foi o maior marco que a gente teve. Então, isso é uma questão que cai muito de forma direta dessa forma e de forma indireta também em concurso. Então, vamos nos atentar a isso, tá bom? Sobre o Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O SUS é o sucessor, né, que vem depois, do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdenciária no INPS. No INAMPS, desculpa. Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdenciária Social, INAMPS. Letra B. É uma nova reformulação da política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988. Letra C. O SUS é o sucessor do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, SUS. Letra D. O SUS não segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional, ou seja, existem diferenças entre regiões brasileiras. E o SUS é um serviço ou uma instituição com finalidade distinta. Então, vamos pensar? Vocês acham que o SUS ele é o sucessor do INAMPS? Pensa só, o INAMPS ele era para assistência médica e previdenciária. Na reforma sanitária, a gente não trouxe que deveria separar a saúde da previdência social? Então, logo, ele não é um sucessor. É um outro programa com outras diretrizes, tá? O SUS ele é uma nova formulação política e organizacional para reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecidas pela Constituição de 1988. Isso, é exatamente isso. Ele é uma nova formulação política mesmo, que foi estabelecida pela Constituição de 88. Mas vamos ver os outros? O SUS é o sucessor do Sistema Único e Descentralizado de Saúde, o SUDES. Não. O SUDES, ele foi apenas uma estratégia ponte, tá? Vamos lembrar disso. Na letra D, traz que o SUS não segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional, ou seja, existem diferenças dentre as regiões brasileiras, e não existem diferenças entre as regiões brasileiras. Nós vamos falar mais à frente, mas o SUS é universal, tá? Então, não é errada. E o SUS é um serviço ou uma instituição com finalidade distinta. Não, ele não tem finalidade distinta, tá bom? Então, aqui a gente marca, então, a letra B, tá? Vamos para outra questão, então, pessoal? Tudo tranquilo aí? Podemos continuar? Nessa questão, fala que durante a reforma sanitária, de novo, cai muito reforma sanitária. O ponto culminante na discussão contra a elitização da prática médica, bem como contra a inacessibilidade dos serviços médicos às grandes massas populacionais, ocorreu na Conferência Internacional sobre a Atenção Primária à Saúde, realizada em Alma-Ata, nas ações integradas de saúde dentro do Plano CONASP, em 1979, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, em 1987, na Lei 8.080, de 1980. Nós já temos um erro, viu? Mas isso não é motivo para agora, não. Mas não foi aqui, tá? E na Lei 8.080 nós vamos falar nas próximas aulas. E na Constituição Federal de 88, que é o tópico da próxima aula. Mas já dá para saber a resposta aqui, tá? O que trouxe muito forte, vou passar aqui, o que trouxe muito forte
na reforma sanitária foi aquela declaração de Alma-Ata, em 1978, sobre a atenção primária à saúde. Nele é falado, dentre outras coisas, como eu falei, dessa elitização médica, que os hospitais que seriam resolutivos, fala da importância da atenção primária à saúde. Os hospitais em si, por si só, não são resolutivos, e sim a atenção primária, o cuidado primário à saúde, que é importante. Então, toda vez que falar sobre a elitização da prática médica, bem como a inacessibilidade dos serviços médicos às grandes massas populares, vai estar relacionado lá em Alma-Ata, né, em 1978, falando da atenção primária à saúde, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje é isso, tá? Nós fechamos aqui, encerramos o tópico, nós finalizamos, fechamos o tópico Histórias de Saúde, tá? Isso. Nós encerramos esse tópico. Estudem bastante a parte de História de Saúde. Lembrando, aquela parte inicial é mais para contextualizar, mas tem muitas coisas ali importantes, como a Lei Eloy Chave, a 8ª Conferência de Saúde, a reforma sanitária, alguns eventos que eles costumam cair muito em provas. Então, é importante a gente focar em algumas questões. As questões que precisam focar, durante as aulas eu vou falando, foque nisso, foque naquilo, isso cai mais, isso não cai muito. Mas a gente precisa entender que vão ter tópicos que caem muito, tópicos que caem medianamente, tópicos que caem pouco, mas esses vão ser o diferencial, tá? E tem alguns tópicos que é para contextualizar também, tá bom? Então, vamos sim prestar bastante atenção nos mais importantes, mas não vamos esquecer que tem alguns tópicos que são diferenciais na nossa prova, tá bom? E aí tá aqui, né, o nosso Instagram, nossas redes sociais, o WhatsApp, para quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato, tá? E como eu disse, eu sou a professora Carla Daiane, estou à disposição. Desejo um ótimo estudo para vocês. Essa parte inicial da legislação do SUS realmente é uma parte, né, mais densa. Essas 2 primeiras aulas que eu dei tem alguns momentos que a gente consegue trazer algumas formas mais leves, mas no geral ela é densa mesmo, tem muita informação de decoreba que a gente precisa saber, sabe? Mas com estudo e prática, repetição, isso vai dar resultado. Acredito em vocês. Espero vocês na próxima aula, tá bom?